Que nós vamos conversar com a engenheira de pesca, doutora em ecologia marinha e especialista sênior do Instituto Talanoa e conselheira da Liga das Mulheres pelo Oceano, Ana Paula Prates. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Ana Paula, segundo dados do último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, o nível do mar está aumentando em todo o planeta, o que tem piorado, inclusive, condições relativas a enchentes de maré e às altas tempestades também. Segundo outro estudo no monitoramento do meio marinho do programa Copérnicos, o nível dos oceanos está subindo um ritmo alarmante de 3 milímetros, 3,1 milímetros por ano, devido ao aquecimento global, ao derretimento do gelo na Terra. Primeiro, eu queria que você explicasse quais são as causas da elevação do nível do mar hoje. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Muito legal vocês terem convidado para a gente falar sobre isso aqui, porque é muito importante. A questão é a seguinte: o oceano, na realidade, é o grande regulador climático do planeta, né? Então, o que acontece? Tudo o que está sendo feito e emitido de gases de efeito estufa, da questão das emissões, né, de outros gases, desmatamento, etc., vai parar no mar. E o oceano está absorvendo todo esse calor. Então, foi trazido também, em estudos divulgados pelo próprio IPCC, o ano passado ainda, demonstrando que a temperatura média do oceano atingiu a marca mais alta já registrada o ano passado, e o ritmo também que ele está esquentando está acelerando muito. O ano passado, por exemplo, eles chegaram a calcular, né, os cientistas, de que nos últimos 25 anos o oceano absorveu o equivalente ao calor gerado por 3,6 bilhões de explosões, como a bomba de Hiroshima. Então, vocês vejam que é um calor exagerado. Então, o que isso acontece? A gente está, na realidade, num círculo vicioso. Quanto mais a gente emite CO2, mais o oceano absorve e mais ele também perde a capacidade de nos devolver o oxigênio. Porque como ele também é o gerador de oxigênio pelo fitoplâncton, é ele que devolve oxigênio para a gente respirar, né? E aí, de grande aliado contra as mudanças climáticas, o oceano está acabando, pode se virar o nosso maior inimigo, elevando o nível do mar, como está acontecendo, comendo cidades, comendo até países, né? Tem alguns países insulares do Pacífico que já estão sendo engolidos. E a gente diz que vão ser os primeiros refugiados climáticos, né? Que vão aparecer. E parando também de produzir o alimento, trazendo maiores impactos econômicos, sociais e ambientais e perdendo a capacidade de produzir esse oxigênio que a gente tanto precisa, né? Então, é por isso que a gente está vendo um dos impactos mais visíveis que está aparecendo para a população é exatamente essa questão da elevação do nível do mar e das enchentes, inundações e comendo cidades costeiras, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo isso que está acontecendo está elevando o risco de eventos extremos, que a gente também já está vendo, como muito calor, calor exagerado, como aconteceu esse ano no Canadá, frio exagerado em outras áreas do planeta, é, tempestades, ciclones tropicais e assim por diante. Então, é por isso que a gente está enxergando esse grande impacto. Agora, eu queria comentar que não é de agora, né? A gente já está passando por essa emergência climática que está acontecendo agora há muito tempo, e também os cientistas têm avisado isso há bastante tempo, né? E esse é um ponto bastante importante que você toca, Ana Paula, porque de fato as pessoas podem ver, né? Até pouco tempo viam ali a previsão e pensavam, poxa, mas isso vai acontecer daqui a dezenas de anos, daqui a 100 anos. E as previsões, não só do IPCC, mas de boa parte dos estudos, elas não só vão reduzindo esse tempo, como hoje já é perceptível. Temos vários sinais das mudanças climáticas acontecendo, não só em relação a esses eventos extremos, mas também a própria
o próprio avanço da maré ali, os efeitos, né, os impactos do aumento do nível do oceano em diversas cidades. Quer dizer, isso tudo já é palpável, já não é uma questão só de previsão, Ana Paula. Exatamente. Não é porque, inclusive, eu estava vendo nessas últimas previsões que saiu pelo Climate Central, que inclusive mostram, é muito interessante isso, para a gente divulgar para a população o que pode acontecer. Então, quando você enxerga, parece que fica mais fácil entender, né? E eles fazem ali uma comparação. Se a gente chegar a esse aumento médio anual de 1,5 graus na atmosfera, o que vai acontecer em algumas áreas, ou se chegar a 3 graus de aumento na temperatura. E aí ele vai mostrando o que seria alagado. Mas o que é dito ali? Ah, quando chegar em 2050, quando chegar em 2100, a gente vai estar daquele jeito. Não quer dizer que quando romper o ano, no dia 1º de janeiro, a gente vai acordar e a água vai estar no nosso quintal. Não, já está acontecendo agora, paulatinamente. E vem acontecendo. A gente está vendo aí várias cidades tendo que fazer alargamento de suas praias, tendo que fazer dique de contenção, outras cidades sendo comidas realmente pela erosão marinha, né? Então não dá para a gente ficar esperando acontecer lá em 2030 ou acontecer lá em 2050. A gente já está enfrentando tudo isso e já está vendo esses efeitos, né? Isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Já está acontecendo. E também tem um dado, né, da divulgação do último estudo do IPCC, é a questão da irreversibilidade, né? Já existem mudanças que não vão voltar atrás, e também o ritmo, né, à medida que o ser humano na prática, né, diminuir o seu impacto em relação aos efeitos, né, aquilo que causa as mudanças climáticas, ainda assim é algo que é paulatino. Então é necessário agir já, agir com não só esse sentido de urgência, mas também que sejam medidas mais fortes daquilo que vinha sendo planejado até agora, Ana Paula. Exatamente, exatamente. É necessário se agir agora, apesar de realmente o estudo já demonstrar que várias coisas a gente já passou de um certo tipping point, né? Não tem mais volta. Então, todo esse calor absorvido, como eu falei no início, ele já está aí. Ele já foi absorvido e a gente já está convivendo com esses impactos, né? Então, é muito necessário que a gente pare agora, reveja o que está sendo feito, para que as mudanças sejam menores e a gente possa sobreviver até como espécie no planeta, né? Então, por isso que é tão necessário, por exemplo, agora essa conferência do clima que vai acontecer em Glasgow. O que está por trás disso? Está por trás exatamente essas metas, o cumprimento das metas dos países, né? Porque se você não começar a fazer isso agora, hoje, a gente vai estar com um futuro aí muito pior para frente do que já está acontecendo, né? Então, por exemplo, nos cenários que eles mostram, é muito mais danoso para a humanidade se a gente ultrapassar esse 1,5 graus, que a tendência mostra que os países vão ultrapassar, de que a gente vai ultrapassar isso. Então, urge de que a gente pare e não consiga ultrapassar esse 1,5 graus. Em relação, você citou, né, Ana Paula, a questão do Climate Central, que fez ali, né, a projeção do que seria a cidade com aumento de 1,5 grau e de 3 graus, né? E o Eduardo Quirino, aqui, ligeiro, ele está com umas imagens justamente dessa projeção, né? Aí temos, por exemplo, em 3 pontos diferentes do Brasil. Aí, para quem está acompanhando pela TVT e também pelos nossos canais no YouTube, ver uma imagem de Porto Alegre, ali a altura da usina do gasômetro, a diferença, né, Ana Paula, entre o que seria a cidade com aumento... Aliás, não é não, isso daí é a estação do metrô Botafogo, ali no Rio de Janeiro, né? A diferença entre o aumento de 1,5 grau para a diferença do aumento de 3 graus. Então, é brutal isso, né, Ana Paula? Exatamente, é brutal. A gente vê que o risco de danos é praticamente o dobro, né?
do que seria observado numa subida ligeiramente menor, entre 1,5 e 2 graus, por exemplo, em comparação a 3 graus, né? E é muito importante a gente observar de que aí nessas imagens, se você vê, se você passa essa setinha do meio, com 1,5 a gente já vai ter algumas enchentes, a gente já vai ter essa subida do nível do mar. Com 1,5 graus, por exemplo, a gente já vai ter a perda dos recifes de coral, por exemplo. Então é importante também a gente ver de que com 1,5 a gente já está aceitando, tolerando como sociedade planetária vários impactos que vão acontecer, né? Mas que eles já estão acontecendo, como a gente comentou. A questão é até quanto a gente vai sobreviver e aguentar. Por isso que é muito interessante esse estudo aí, mostrando assim, o quanto que piora muito num cenário de 3 graus, né? É importante que as pessoas acessem, inclusive, o Climate Central, né? A gente acompanhou aqui imagens do elevador, da área do elevador Lacerda em Salvador, da usina do gasômetro em Porto Alegre e também da estação do metrô Botafogo ali no Rio de Janeiro. A diferença é brutal e isso, de fato, pode acontecer. Todas as projeções que nós vimos, né, desde ali mais ou menos de meados da década de 50 até agora, infelizmente aconteceram e algumas, inclusive, numa velocidade muito maior, Ana Paula. Exatamente, muito maior, porque também o que tem acontecido é de que a gente está emitindo cada vez mais, né? Ao invés de estar segurando essas emissões de carbono, a gente está emitindo cada vez mais. E o oceano cada vez mais só ficando quente, só é, absorvendo tudo isso, né? Então, já está acontecendo. Agora você E tocou. só... Oi, Desculpa. pode completar, Ana Paula. Não, eu ia dizer que interessante as pessoas entrarem e verem, porque a gente tem ali outras cidades costeiras também e outras cidades no mundo inteiro, né? Então você vai ver ali que, por exemplo, é mostrado uma imagem de algumas ilhas, como Cuba, que realmente desapareceriam, né? A gente mostra ali, por exemplo, também tem uma foto de Casa Amarela em Recife, né? E assim por diante. É muito apavorador, né? Parece um filme de ficção científica. E não é, gente. Não, é isso, né? A gente já vê aqui esses efeitos, né? A projeção não é, infelizmente, um filme de ficção científica. E você tocou num outro ponto também, Ana Paula, que é a questão de como o aumento da temperatura do mar ele acaba tendo efeitos que são potencialmente graves nos ambientes costeiros, na biodiversidade marinha, né? Então, queria que você falasse a respeito desses impactos na fauna e na flora marinha, né? Você já disse que, na verdade, essa função de auxiliar, né, de gerar oxigênio por conta dos fitoplânctons acaba sendo afetada, né, com o aumento da temperatura, mas que outros impactos isso tem, por exemplo, na questão da migração dos peixes ali no mar? A gente tem impactos de toda a ordem, né? Principalmente o que é mais visto e até mais estudado é a questão do branqueamento dos corais, por exemplo, que são os principais construtores desses ambientes dos recifes de coral. E esses ambientes são os mais ricos e biodiversos do ambiente marinho. É ali que a gente tem uma produção enorme de recursos pesqueiros e também são os ambientes onde a população mergulha e vê toda aquela beleza marinha, então tem uma importância também socioeconômica muito grande. E o que está acontecendo? Com o aumento da temperatura, a gente está vendo esses efeitos de branqueamento dos corais com um ritmo muito mais acelerado. O que é o branqueamento dos corais? O coral é um animal que vive em simbiose com uma microalga. Quando aumenta muito a temperatura, essa microalga é expulsa, então ele branqueia e ele acaba morrendo. Então já tem projeções de que hoje já foi perdido mais de 50% desses ambientes no planeta inteiro. E as projeções é que a gente possa perder mais de 70% com o aumento de 1,5, mas pode chegar até a perder todos os ambientes que se faz com um aumento de 2 graus, por exemplo. Isso acarretando o que a gente já vem vendo com a diminuição de recursos pesqueiros, com uma migração completamente atípica da biodiversidade marinha,
A gente também tem notado a acidificação do oceano, isso significa que o oceano está ficando mais ácido e também está fazendo com que organismos como moluscos, os próprios corais, crustáceos, tenham as suas carcaças com má formação. Então a gente está vendo uma sorte inteira de impactos que provavelmente a gente vai colher esses frutos agora já e já está colhendo. Além disso, é importante a gente comentar de que com todos esses impactos, o oxigênio, desculpa, o oceano também está perdendo a capacidade de geração desse oxigênio para o planeta, né? Eu gosto de pensar que eu moro em Brasília, e aqui em Brasília, a cada 2 respirações que eu dou, uma vem do oceano, mesmo estando tão longe. E aí o oceano está reduzindo isso. Então a gente tem uma série de impactos que já estão acontecendo com a biodiversidade marinha e que só a gente mesmo é que está coletando todos esses impactos, né? A gente está sofrendo todos esses impactos. Um outro ambiente também muito importante da gente comentar são os manguezais. Os manguezais são considerados o ecossistema que maior absorve carbono, ou seja, um dos maiores aliados exatamente nessa regulação de absorção e geração, absorção de carbono e geração de oxigênio. E os manguezais estão sendo também muito desmatados e destruídos, né? Seja pela especulação imobiliária das cidades, pelo aumento das cidades, seja também para colocar, por exemplo, fazendas de camarão. E isso é um absurdo, porque a gente está retirando a nossa proteção natural da zona costeira. E a gente tem ali, né, unidades de conservação do bioma marinho no Brasil com atividades, né, reguladas ali de pesca, principalmente das comunidades que moram próximas e são dependentes dessas atividades. E teve um evento em 2019, Ana Paula, que eu vi ali as pessoas contando que, na verdade, os peixes já tinham um comportamento diferente, né, provavelmente por conta disso, obviamente, da degradação, ou aquele lugar que eles iam ali fazer a desova não era mais aquele lugar, eles já tinham ido para outros cantos, então você tem movimentos ali que vão atrapalhando a própria atividade econômica dessas pessoas, né? Que é a atividade de sobrevivência econômica na prática. E já também é isso, né? Como a gente já ressaltou aqui, já são coisas que estão acontecendo, né? Não são algo futuro. Então, essas comunidades, isso é sempre bom ressaltar, as populações, de novo, as populações mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico vão ser as mais atingidas com essas mudanças climáticas e também com essa movimentação, um aumento do nível dos oceanos. Isso, exatamente. Já estão sendo, né, as mais atingidas. As populações vulneráveis são as mais atingidas e já estão sendo as mais atingidas. Porque é exatamente como você falou, a gente depende dessas áreas para até se alimentar, né? E essas populações mais vulneráveis que vivem ali na costa, como as comunidades tradicionais, por exemplo, é que já estão sentindo mais e mais no seu dia a dia. Não só com a diminuição do recurso pesqueiro, como também essa movimentação diferente, né, desses organismos, como você comentou. E também é importante a gente pensar de que, por exemplo, o manguezal, que é um dos grandes berçários, juntos com os recifes de coral, né, eles formam ali, a gente sempre comenta como se fosse um super ecossistema. Várias espécies de peixes, de crustáceos, moluscos, eles se reproduzem nos manguezais, saem para os recifes de coral mais costeiros para fazer sua reprodução, depois eles voltam para o crescimento. Isso já está mudando absolutamente, né? Não só com a questão do desmatamento, como eu comentei, dos manguezais, né? Com a substituição desses ambientes por outro tipo de empreendimento, mas também pela poluição de que continua vindo dos nossos rios, né? Também pela questão de lixo, pela questão da poluição urbana, industrial e também de todo esse despejo que é feito nas nossas cidades todas, né? Com falta de saneamento.
Um dos últimos estudos também demonstra que a gente já está comendo microplástico, né? Então, por quê? Porque o plástico já está aí em todo esse ambiente e ele está entrando na cadeia alimentar. Então, isso também é um outro tipo de impacto que está acontecendo, que está modificando toda a biodiversidade marinha. Ana Paula, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, falar de um tema tão importante e até a próxima. Até a próxima e muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Conversamos aqui com a engenheira de pesca, doutora em ecologia marinha, especialista sênior do Instituto Talanoa e conselheira da Liga das Mulheres pelo Oceano, Ana Paula Prates. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.